Mais um vídeo para nossa playlist. Continuamos aí com os exercícios da lista 2, ok? São mais dois exercícios sobre energia. Vou resolver o sétimo e o oitavo exercício dessa segunda lista. Então, o sétimo exercício equivale ao exercício número 48 da página 146 do livro. E aí, vamos dar uma conferida aqui no enunciado, ver o que está sendo solicitado para a gente com relação à energia, né? São exercícios de trabalho e energia. Vamos lá então, ó. No item A, eu quero saber quanto trabalho é realizado quando você empurra um caixote horizontalmente com 100 newtons de força ao longo de 10 metros no piso de uma fábrica. Então, observem que para esse primeiro item não é mencionado força de atrito, tá? Então, inicialmente, vamos imaginar que o contato entre o caixote e o piso da fábrica é com atrito desprezível, tá? Um trecho aí onde é liso, né? O piso é liso. Já no segundo item, nós vamos incluir uma força de atrito, que está atuando sobre o caixote com uma força de 70 newtons. E aí eu quero utilizar essa informação para mostrar que a energia cinética adquirida pelo caixote nessa segunda situação é de 300 joules. Por fim, no item C, né, nós vamos argumentar aí, vamos tentar responder essa pergunta. O que acontece com essa energia perdida, né? Vamos comparar a situação A com B e tentar entender o que aconteceu. Então, na situação A, nós temos aqui o piso da fábrica, o nosso caixote, e eu estou aplicando uma força horizontal, né, paralela ao piso. Essa força tem uma intensidade de 100 newtons. Então, quando eu aplico essa força, o objeto se desloca por uma distância total de 10 metros. Então, para a gente calcular o trabalho, né, nós vamos usar aqui a formulazinha. Trabalho é força, então a força motora aqui responsável pela movimentação do caixote, e a distância percorrida. Então, a nossa força motora é de 100 newtons e a distância é de 10 metros. 10 vezes 100, 1000. E newton vezes metro no sistema internacional é a unidade aí que nós chamamos de joule, ok? Então, nessa situação onde não há atrito, eu realizaria 1000 joules de trabalho. Eu precisaria de dispor, né? Sou eu quem está empurrando, vou ter que retirar do meu corpo 1000 joules de energia para empurrar esse caixote. Já na situação B, o exercício menciona que o piso agora está fazendo atrito sobre o caixote. Então, o atrito nós sabemos que é uma força que vai apontar sempre contrária, né, ao sentido do movimento. Então, essas duas forças estão atuando no bloco para que ele se desloque os mesmos 10 metros. Quer dizer, quando eu analiso essas duas forças, o que eu tenho que entender é que surge, né, eu tenho em cima do caixote uma força resultante responsável por esse movimento. Então, como os vetores têm sentidos contrários, nós temos que essa força resultante que está atuando no caixote vai ser a subtração desses dois vetores, né? Então, o F aqui é a força que eu estou aplicando, aqueles mesmos 100 newtons, menos o atrito, tá? Então, a força de atrito aqui de 70. Portanto, nós temos 100 joules e subtraímos 70. Joules não, perdão, newton. Deixa eu corrigir aqui rapidinho, newtons, né? Menos 70 newtons de força. Então, 100 menos 70 quer dizer que a força resultante que está empurrando o bloco para a direita, ela tem uma intensidade de 30 newtons. Qual que seria, então, o trabalho realizado nessa nova condição? Se trabalho é força vezes distância, a força que está atuando aqui agora é essa força que eu chamei de FR, né? Ela vale 30 newtons e a distância continua sendo aí uma distância de 10 metros. Portanto, o trabalho realizado, 30 vezes 10, são 300 newton vezes metro, é a mesma coisa que joule. Então, eu realizei um trabalho de 300 joules. Observem que durante a movimentação do caixote, durante a análise aqui do nosso sistema, o bloco não sofre variação de energia potencial, né? Não temos mudança de altura. Também não temos em nenhum ponto a ação de uma mola, não temos energia potencial gravitacional.
Quer dizer, a energia que está sendo considerada aqui no nosso mecanismo, né, a energia mecânica do sistema, ela é exclusivamente do tipo cinética. Então, se eu realizei um trabalho de 300 joules, foi um trabalho de energia cinética. A energia cinética do sistema corresponde aos 300 joules, e assim nós confirmamos o que é mencionado no item B. Agora, o que aconteceu com a energia? Porque se antes nós tínhamos 1000 e agora nós temos 300, quer dizer, 700 joules de energia foram destruídas, desapareceram? Não. Né? Nós sabemos que pelo princípio da conservação da energia, que eu não posso nem criar nem destruir energia, só posso transformar uma forma de energia em outra. E o que está acontecendo aqui é que o atrito, como nós sabemos, é uma força dissipativa. Quando eu atrito as minhas mãos, eu sinto as mãos aquecendo, eu ouço o barulho da fricção entre as minhas mãos. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. Esses 700 joules que aparentemente desapareceram, que ele está sugerindo aqui que se perderam, foram transformadas em outra forma de energia por causa do atrito no contato entre o caixote e o piso. Então, nós sabemos aí que o atrito dissipa energia principalmente na forma de calor, e nós temos aí também a possibilidade, né, o caixote fazendo barulho, tá? Então, energia sonora, né, que vão corresponder a esses 700 joules de energia que foram dissipadas no sistema. Então, a energia ela não deixou de existir, ela se converteu em uma outra forma de energia, principalmente, né, o calor. Agora, o oitavo exercício da nossa lista também é um estudo sobre energia cinética. Nós temos aqui no enunciado do exercício 54 da página 147 a informação, né, uma pergunta, na verdade, que diz o seguinte, ó, a energia cinética de um carro varia mais quando ele vai de 10 km por hora para 20 km por hora ou quando ele vai de 20 km por hora para 30 km por hora. E aí a gente observa que essa comparação, né, entre a primeira situação aqui, ele vai de 10 km por hora para 20 km por hora, portanto uma variação de 10 km por hora. E no segundo caso, ele varia os mesmos 10 km por hora, porque eu estou saindo de 20 e indo para 30. Será que realmente ocorre uma maior variação de energia cinética em um dos dois casos? Será que essa variação de energia cinética é a mesma, porque a variação de velocidade é idêntica? É isso que a gente vai tentar descobrir agora resolvendo esse exercício aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é converter as unidades dessas energias, dessas velocidades aqui. Por quê? Porque a gente sabe que a energia no sistema internacional é expressa em joules. Quilômetro por hora não é uma unidade do sistema internacional. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos transformar isso para metros por segundo. Então, em um vídeo anterior, eu já mostrei para vocês como fazer isso. Se eu tenho aqui a velocidade, vamos chamar essas velocidades de velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3, tá? Então, a velocidade 1 é de 10 km por hora. Como é que eu faço para converter isso para metros por segundo? Então, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês que nós temos um fator de conversão que é 3,6. Se eu dividir, então, aqui 10 por 3,6, a minha velocidade 1 é de aproximadamente 2,78 metros por segundo. Se eu fizer a mesma coisa para as outras velocidades, então a velocidade 2, que é de 20 km por hora, basta dividir por 20 aqui, dividido por 3,6, vai ser uma velocidade aproximada de 5,56 metros por segundo. E a velocidade 3, que é de 30 km por hora, divididos por 3,6, então 30 por 3,6, que é o nosso fator de conversão, vai ser aproximadamente igual a 8,33 metros por segundo. Agora,
vamos fazer um estudo, uma análise da variação das energias cinéticas, ok? Então veja bem, nós sabemos que a energia cinética ela é representada pela fórmula meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Como eu estou fazendo um estudo de variação, a variação da energia cinética está relacionada à variação do quadrado das velocidades. Então, na primeira situação, onde nós saímos da velocidade 1 para a velocidade 2, o que vai acontecer com a energia cinética é isso aqui, ó. Você tem meio da massa que vai multiplicar. A velocidade final é V2, né? Então, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Lembre-se que o delta, variação, é sempre a final menos a inicial. Então, nós temos aqui que a variação da energia cinética, nesse caso, é meio da massa. Observe que o exercício não falou para a gente a massa, mas não tem problema. Vamos deixar o resultado em função da massa do carro. Não sei quanto vale, mas vai ficar ali no problema. Então, a velocidade 2 é 5,56, está ao quadrado, e a velocidade 1 é 2,78 e está ao quadrado. Opa, quadrado. Fecho parênteses. E aí, quando a gente resolve essa continha, nós temos aqui, então, meio da massa, eu não sei quanto vale a massa, né? E o resultado dessa conta aqui, dessa diferença dos quadrados, vai ser de 23,2. 23,2. E a unidade dessa representação de energia é o Joule. Quando eu fizer a mesma coisa agora para a segunda condição, o V2 indo para o V3, a fórmula então da energia cinética vai ser igual a meio da massa que multiplica V3 ao quadrado menos o V1 ao quadrado. Ok? Deixa eu substituir os valores aqui. Variação da energia cinética, meia massa. Velocidade 3 é 8,33, está ao quadrado. Velocidade, aqui é velocidade 2, gente. Velocidade 2 é 5,56, também está ao quadrado. Isso resulta numa variação de meia massa que multiplica 38,5 joules aproximadamente. Tá? Então, eu não sei a massa, mas eu deixei a minha resposta em função da massa. Então, observem que essa parte aqui é igual, meia massa aparece aqui e aqui. Então, o que eu tenho que levar em consideração é isso. No primeiro caso, eu tenho uma proporção aqui, um 23,2, que é menor do que 38,5. Então, no segundo caso, quando eu saio da velocidade 2 para a velocidade 3, ou seja, de 20 km por hora para 30 km por hora, a variação da energia cinética é maior. E isso é importante porque possui implicações práticas. Ok? Se eu tenho aqui uma energia cinética maior, significa, por exemplo, que o carro está precisando de mais energia para fazer essa variação de velocidade. Então, para obter uma variação de energia cinética maior, o carro tem que queimar uma maior quantidade de combustível, porque a energia que a gente está obtendo, para que o carro se desloque, vem da queima do combustível. Então, esse tipo de exercício é bastante interessante, porque nos permite fazer análises que vão implicar praticamente no entendimento do consumo de combustível de um veículo quando ele se desloca com maior velocidade. E assim nós finalizamos esse vídeo. No próximo vídeo nós já entramos em outro assunto, continuamos na lista 2, mas vamos passar para outro assunto, que é calor, ok? Vamos fazer 2 exercícios sobre cálculos de calorimetria, envolvendo aí então esse próximo assunto, que é a quantidade de calor. Então, eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima!